Alguém sabe me dizer? Eu não achei a gravação da aula, não sei até onde exatamente eu parei. Tá? Focar em revisão agora, né? Mas eu quero saber onde é que eu fui com vocês ali. Ou eu não cheguei a começar a revisão, só disse que ia começar. Eu tô ficando velho e me dá branco nas coisas. Isso que eu tô perguntando para vocês. Eu sei que uma das últimas coisas que eu falei para vocês foi de problemas ambientais, só que eu não lembro se eu já cheguei a começar a revisão com vocês ou se eu iria começar hoje. Mas eu acho que eu comecei na semana passada, na sexta-feira, à tarde. Eu preciso saber se alguém lembra. Aí o Iago, a Tainá, alguém lembra aí onde nós paramos? Professor, Oi, querida. eu lembro que tu começou a revisão, mas agora onde tu parou eu não lembro. Tá, então eu vou fazer assim, ó. Eu vou falando algumas coisinhas, provavelmente vocês vão lembrando do que eu já falei e eu não falei para vocês, tá? Se eu comecei a revisão, e eu tenho certeza que eu comecei por citologia, eu falei de célula eucariótica e procariótica e falei célula do tipo animal e do tipo vegetal. Falamos da parede celular, dos plasmodesmos, né? Que a lamela mediana, a lamela média, era a camada mais externa e que a parede engrossava para dentro. Que ela gerava resistência para o vegetal, evitando que a célula estourasse. Tá? E aí começamos a falar de membrana plasmática. Tá? Falamos de membrana... Espera que eu não estou compartilhando isso com vocês. Agora sim, falamos de membrana plasmática, tá? Que é a bicamada, permeabilidade seletiva. E eu tenho certeza que eu falei desse modelo e falei da proteína de canal que passavam as coisas. Inclusive, acho que foi o João que me perguntou se essas proteínas de canal é onde acontecia a difusão facilitada. Isso eu lembro. Tá? Aí, a gente falou de transporte ativo, falamos de osmose, difusão facilitada, eu falei. E o que eu não lembro é se eu cheguei a entrar em processos ativos com vocês. Isso eu não lembro. Alguém lembra de ter ouvido falar nisso aqui na última aula? Ih, deixaram no vácuo. Pelo jeito, ninguém lembra nada. Estão me ouvindo? Ou o delay está tão grande assim? Eu lembro que tu estava falando de... Ah, tá aqui. Estava falando de osmose. Eu não estava na aula, não achei no YouTube. Pois é, eu sempre olho no YouTube antes para ter certeza. E também não achei. Bom,
Se a última coisa que lembro foi Iago vindo falar de osmose, então vou voltar ali em difusão facilitada e vamos tocar o barco adiante, já que é revisão, se tiver que revisar, revisa de novo, né? Sem problema nenhum. Então vou voltar aqui, ó, e vamos falar de difusão facilitada. Difusão facilitada, pessoal, é a passagem de soluto do meio mais concentrado, porque afinal de contas é difusão, passagem do mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, do hiper para o hipotônico. Facilitada por quê? Com o auxílio de um carregador. Esse carregador é uma permease, tá? Esse carregador, na realidade, é o que vai ser ativado aqui e ativa essas proteínas de canal para poder passar a substância. Então, nós temos como exemplo a glicose e a insulina. A insulina não é o carregador propriamente dito, ela é o ativador desse carregador, é ela que ativa essas proteínas de canal para carregarem a proteína para dentro, a glicose para dentro, através da proteína. Então, a insulina ativa essa proteína de canal e esses carregadores trazem a glicose para o lado de dentro. Aliás, por isso que excesso de gordura abdominal não começa a dar diabetes do tipo 2, porque forma a capa de gordura aqui e a insulina não entra em contato com os receptores da proteína de canal, né, que são esses carregadores, esses permeases, propriamente dito. Ela não consegue entrar em contato, tem uma capa de gordura em cima. Então, com isso, ela não ativa e tu não consegue botar a glicose para dentro da célula. Tá? E esse é um problema. Tá? Tu não consegue ali, e é por isso que a gordura abdominal ela é tão problemática em função de ficar ao redor dos órgãos e tu não conseguir fazer essa estruturação toda para a glicose. Tá? Mas é uma difusão igual, do mais para o menos, só que eu preciso que a substância atravesse pela proteína de canal ali, fazendo a passagem. Ok? Processos ativos. São aqueles que gastam energia, têm consumo de ATP, tá? Consumo de ATP é a energia que gastam. E o transporte ativo aqui, pessoal, ele tem uma coisa diferente aqui que eu tenho que fazer, até vou fazer usar o quadro aquele, o whiteboard, para vocês lembrarem uma coisa importante aqui. Tá? Vocês não estão vendo o quadro ainda, porque eu estou... Não estou compartilhando ainda. Mas é o seguinte. Ó, vocês devem estar vendo o quadro. Tu tem a membrana aqui. Tá? Na membrana tu tem a proteína, por onde vão passar as substâncias. E tu vai ter sódio e potássio fora da célula. E tu vai ter sódio e potássio dentro da célula. O que tem aqui de importante? A concentração normal é ter muito mais sódio fora da célula do que dentro e muito mais potássio dentro do que fora. Isso é um estado de equilíbrio para a célula. Tá? Ficar assim, nesse estágio assim. Mais sódio fora, mais potássio dentro. Inclusive, tem várias questões que ficam falando para tu comparar as concentrações de sódio e potássio para tu saber o que é o lado de dentro e o que é o lado de fora da célula. O que vai acontecer agora aqui de importante, pessoal? Como existe mais sódio fora, a tendência natural é o sódio entrar e o potássio sair. Eles entram e saem pela mesma
proteína. Só que a proporção é 3:2, tá? Para cada 3 de sódio que entram, saem 2 de potássio. Para cada 2 de potássio que volta, saem 3 de sódio. Então, aqui, ó, isso aqui é um processo de fusão facilitada. O que vai acontecer? A célula vai gastar ATP, tá? Ela vai gastar o ATP, e assim que esse sódio começa a entrar, ela vai expelir o sódio para o lado de fora. E o processo da passagem do sódio aqui faz com que reabsorva o potássio. Que como é pela mesma estrutura, isso vai e volta na mesma estrutura. Aí eu vou voltar aqui para o meu slide, que vocês vão ver melhor. Ó, eu tenho o mesmo canal, ó, o sódio saindo, gastando ATP e o sódio saindo, e o potássio entrando. Tá? E o potássio entrando. Então, pessoal, é sempre a mesma coisa. Sai o sódio, entra o potássio no transporte ativo. Mas vai acontecer a difusão facilitada. Entra sódio, sai o potássio, aí transporte ativo, volta ao normal. O transporte ativo é para reestabelecer o ponto de equilíbrio para a célula, que é ter sódio fora e potássio dentro. Tá? Por isso que se chama bomba de sódio e potássio, porque a situação está acontecendo sempre assim. Tá? A proteína pela qual atravessam é exatamente a mesma. Foi, pessoal? Algum problema com a bomba de sódio e potássio? Não? Se não, então vamos tocar a barra para frente. Ó, o gasto de energia, tá? O gasto de energia se dá para voltar à situação normal. Então, expelir o sódio e absorver o potássio é que vai ter a quebra, né? O gasto de energia, que vai do meio intra com menos sódio para o meio extracelular. Tá? Essa é a ideia. Tranquilo? Sem problemas? Maravilha. Tá? Endocitoses. Pessoal, endocitoses também são transportes ativos, tá? Também são processos ativos. Até vou usar outro termo, né? Processo ativo e não transporte, para não dar confusão, tá? Entretanto, se cair na prova, pessoal, se cair na prova, gasto de energia, a questão deve ser sobre bomba de sódio e potássio. Tá? Se cair gasto de energia, a questão vai ser sobre a bomba de sódio e potássio. As endocitoses, que é a fagocitose e a pinocitose, normalmente de como é o processo, tá? E não pelo gasto de energia. Já explico o porquê. Fagocitose é o englobamento, a ingestão, a incorporação, qualquer termo que dê a ideia de que a célula botou para dentro aquela partícula sólida. E a partícula sólida é qualquer coisa que não atravesse a membrana, nem pela proteína, nem pelo lipídio. Ou seja, não existe um carregador que faça ela atravessar pela proteína e ela nem é lipossolúvel também para entrar. Então, essa partícula sólida vai desde uma substância que não passa até uma célula menor, como no caso aqui, pegando uma ameba englobando uma bactéria. E, em vez de ameba, poderia ser muito bem os nossos leucócitos ou macrófagos que fazem esse processo também. Tá? Então, nós temos essas duas situações aqui. Fechou até aqui, pessoal? Tranquilinho? Maravilha. Olha só, pessoal. Essa bactéria aqui, quando for englobada, ó, vai criar os pseudópodes. O pseudópode ele vai envolvendo a partícula e conforme ele vai envolvendo a partícula, tá? Essas membranas vão se aproximando. Quando elas se tocarem, elas vão se fundir. Quando a membrana envolver completamente, ela se funde, formando uma bolsinha interna que se desprende da membrana, que a gente vai chamar de
fagossomo, que é o corpo da alimentação, porque está aqui a bactéria que vai ser digerida. O gasto de energia está neste momento das membranas se fundirem, tá? E soltar essa bolsinha. É aí que é o gasto de energia. Então, uma questão muito difícil de fazer numa prova é como fazer a pergunta do gasto de energia, já que é nesse momento aí do gasto de energia. É meio estranho fazer. Então, normalmente, quando englobar gasto de energia, eles falam de transporte ativo. E a fagocitose, eles querem saber o que é a fagocitose ou quem faz, tá? Que célula faria isso, tá? Então, no nosso corpo, monócitos, neutrófilos, macrófagos, né? Leucócitos, de forma geral, podem colocar as amebas, né? Todo protozoário ameboide, ou seja, todo risópode ou sarcodino faria isso, tá? É um ponto importante. Pinocitose, englobamento, incorporação, ingestão de partículas líquidas, tá, pessoal? Partículas líquidas. Normalmente, ouviram bem, né? Normalmente, isso quer dizer que não é sempre. Normalmente, é uma invaginação da membrana. Ah, mas eles podem desenhar na prova fazendo uma evaginação, projetando, formando um pseudóptero? Pode, pessoal. Pode, tá? Não é isso que vai deixar de ser pinocitose ou fagocitose. Não é o fato de ser invaginação ou evaginação. Normalmente isso é uma diferença. Mas nem sempre é assim. Tá? A diferença é que pinos é beber, fagos é comer. Então, pinocitose é o englobamento de alguma substância definida como um líquido. Tá? Ela vai ser um líquido que não atravessa a membrana, porque não é lipossolúvel, não se dissolve pela gordura, e nem passa pelas proteínas ali de canal. Tá? Essa é a ideia. Então, vai englobar essa substância líquida e vai formar o pinossomo. E aí vai digerir. Então, ele vem aqui, o líquido vai englobando, a partícula vai entrando, destaca e forma. Tá? Exocitose é para jogar para fora. Endocitose está botando para dentro, exocitose botando para fora. Da exocitose, que cai em prova em termos de transporte da membrana, é a chamada plasmocitose. Tem uma perguntinha aqui. Nos capilares sanguíneos, o que ocorre é pinocitose. Depende, Iago, porque assim, ó, o capilar ele tem um sangue, um líquido sanguíneo circulando por ali, né? Então, se eu tiver um leucócito dentro desse capilar, esse capilar vai fazer fagocitose. Tu lembra que fagocitose e pinocitose são em nível celular, né? Tá? No nível celular. Então, depende muito o que tu quer dizer com isso aí. Tá? Pode acontecer pinocitose? Pode. Mas se eu falar de um leucócito que está circulando no teu capilar, ele pode fazer fagocitose. Qual era a situação que tu estava imaginando para eu poder te dar a resposta de forma adequada? O endotélio, tá? O endotélio normalmente ele vai absorver partículas líquidas, ele não vai pegar nada direto assim. Se entrar alguma coisa, vai ser por difusão, tá? O endotélio do capilar não vai projetar e englobar nada. Ele vai fazer pinocitose ou absorver as coisas por difusão, a difusão facilitada. Tá? Depende do que ele quer. Tá, então tá bom. Tá?
A plasmocitose, então, é um processo de egestão celular, é quando eu jogo para fora aquilo que eu não quero, vou arremessar para fora, tá? Então, normalmente, ela é algo proveniente desse processo de digestão. Então, antes aconteceu uma fagocitose, uma pinocitose, tanto uma quanto outra. Aí forma aquele fago ou pinossomo, acontece a digestão, a célula absorve o que precisa e os resíduos dessa digestão vão ficar dentro dessa bolsa, não vão ser absorvidos. Aí essa bolsa vai até a membrana, vai abrir, vai liberar o processo. Seria praticamente uma inversão desse processo, que vai afundando, a partícula vem, encosta e fecha com a partícula dentro aqui, tá? Que seria o contrário, vem para cá, abre e quando a membrana estica, o que está do lado de dentro fica do lado de fora. Ó, se eu fizer aqui, eu englobei, se eu fizer aqui, eu solto, tá? Essa é a ideia. Ok, pessoal? Tranquilo? Isso aqui é o processo de digestão celular. Pode aparecer, já vi questões de prova com o nome de defecação celular. Libera os produtos da digestão. Modificações da membrana. Pessoal, essas modificações da membrana, elas são de células do tipo animal, tá? A célula vegetal tem a parede celular, então não vai ter modificação na membrana, não importa, porque tem a parede por fora, não adianta modificar a membrana. Tá? As modificações são todas, tá? São todas nas células animais, tá? Células, vocês lembram que quando eu falo, eu sempre digo que é célula do tipo animal, tá? Célula do tipo animal ou célula do tipo vegetal. Tá? A primeira que vocês têm aí são as microvilosidades. As microvilosidades são as células, são as modificações para aumentar a superfície de absorção. Então, todo lugar do nosso corpo que tenha que ter absorção em grande quantidade, tá? Esse lugar tem que ter microvilosidades. Então, tá aí para vocês como exemplo, célula intestinal, epitélio do intestino, tá? Isso é apenas o local mais frequente, mais comum de aparecer em prova, tá? Pode ser túbulos renais, qualquer coisa, tá? E o que acontece aqui de importante, pessoal? É fácil de entender. Se a minha mão é uma célula, ela tem, ó, esta área aqui, mais os dois lados. Esta área, mais os dois lados para absorver. Tá? Esta, mais os dois lados. Agora, se eu fizer assim, a minha mão vai ter esta área e esta área para absorver. Então, aumenta muito a superfície de absorção. Então, no caso do nosso intestino, elas têm vilosidades e as vilosidades têm células com microvilosidades. Tá? Então, eles vão ter células com microvilosidades. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. O que mais, pessoal, que nós temos aqui de importante? Não sei se vocês lembram, quando eu dei essa aula para vocês, eu falei da cirurgia para obesidade mórbida. 160 quilos, 150 quilos, né? Embora a classificação de obesidade mórbida, pelo índice de massa corporal, não precisa ser tanto peso, assim, né? Que faz a referência com a altura, né? Então, se a divisão aí deu mais de 40, já é obesidade mórbida. Tá? Então, o que acontece aqui, tá, pessoal? A primeira cirurgia era cortar o intestino para reduzir o tamanho do intestino e fazer
uma área menor de absorção. Aí a pessoa absorvia menos e emagrecia rapidamente. Só que isso tinha alguns efeitos colaterais indesejáveis, porque as primeiras, não as atuais, pessoal, as atuais não são assim. As atuais não, vou repetir, as atuais não são assim. As primeiras davam um efeito colateral, que era comeu e ia para o banheiro, né? Ali direto, tá? Comeu, vai para o banheiro. E a segunda coisa era, né, desnutrição. Hoje em dia, a situação é diferente. Às vezes eles operam no estômago e não no intestino. Reduzem, põem um balão dentro do estômago, clampeiam, que eles chamam, eles põem um grampo, um anel, para diminuir o tamanho do estômago. E com isso, então, tu comer menos. Então, ele não mexe na tua absorção, come menos. Se eles mexem no intestino, eles diminuem a área do duodeno, só aquela parte inicial ali do duodeno, já vai direto no jejum ali, tá? Para reduzir um pouco o processo de digestão, né? Ali. Mas, pessoal, não o que faziam antes, que era uma posição bem pior, né? Bem final. Agora é só diminuir um pedaço, tá? Antes era muito grande. Então, em casos extremos, se opera o estômago e o intestino, né? Alguns casos não dá para mexer no estômago, tu mexe só no intestino ali um pouquinho, mas não tanto quanto se fazia antigamente, tá? A ideia era diminuir a absorção, tá? Aliás, vocês que vão ser médicos, né? Tem que saber que existe, como todas as profissões, tem bons e maus profissionais, né? E a medicina não ia ser diferente, tá? Tem bons, excelentes e maus profissionais, tá? O que acontece? Muita gente está fazendo essa cirurgia bariátrica sem precisar fazer. Não é necessário. A pessoa não tem uma disfunção tão grande assim a ponto de ter que fazer aquilo. Basta a pessoa controlar o que come, né? É só controlar o que come, é só fechar a boca, como a gente diz, né? Só fechar a boca. Isso é outra coisa. Tem muita gente que faz a cirurgia, emagrece pra caramba e depois engorda tudo de novo. Por quê? Porque só mexeu no estômago, não mexeu na cabeça. Né? Tá? Então tem que mexer. Eu que sou daqueles que fazem um efeito sanfona do caramba, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, né? Que é hiper prejudicial à saúde, né? Mas eu faço bastante disso, né? Porque eu adoro comer. Eu acho que comer é um dos grandes prazeres da vida, tá? Ali, mesmo que seja, né, Tainá, bicho de estimação a gente gosta de comer, né? Então, a coisa é assim, ó. Eu tenho cabeça de gordo. Tu acorda, toma um café da manhã pensando no que vai almoçar. Depois do almoço, tu já está pensando no que vai ser a janta, né? Então, tem sempre aquela coisinha, né, do que vai fazer. A comida se torna um fator muito importante, né? E para quem chega a uma obesidade mórbida, ela é quase que o único fator da vida, né? Porque o cara chegar naquele peso, passa comendo, tá? E produtos calóricos. E vamos combinar que existe outra coisa que é importante, que é quanto mais calórico é um alimento, mais gostoso ele é, né? Mais gostoso ele é, tá? Quanto mais light ele, mais besta ele é. Tá? Vocês sabem que eu implico chuchu. Chuchu não tem gosto de nada. Né? Chuchu é o quinto estado da água. Né? Então, não tem o que fazer ali. Ricota. Ricota diz, mas é bom com azeite de oliva, com orégano, com pimenta. É assim, tu tempera a ricota, né? Um provolone, tu não precisa botar nada, né? Tu come um pedaço de provolone na boa, né? Agora, a ricota, ela tem que ter alguma coisa ali. Ricota é o chuchu dos queijos, né? Tá? Então, tu tem situações que, né, a pessoa, além de operar o estômago, tem que operar a cabeça. Tá? Pessoal, desmossomos é a outra. Desmossomos, aqui vai ficar melhor do que quando eu fiz a aula de para vocês lerem no quadro, aqui fica melhor. O desmossoma, aqui está a membrana da outra célula, existe um espaço entre as duas membranas. Então, as duas membranas não estão encostadas, tá? Existe um espaço.
Esse espaço é pequeno, mas ele existe, tá? Aqui tu tem as proteínas que vão fazer a união entre as duas células, são as caderinas, tá? Caderinas. Aqui tu tem filamentos intermediários que a gente chama de queratina, então de queratina. E aqui as proteínas de âncora, que a gente chama de ancoração, que é elas que vão fazer a fixação das caderinas, tá? Então, vai ter as proteínas ancorando aqui. É como se fosse uma costura e união através de proteínas entre duas células, mas ainda assim permitindo um espaço entre elas, ou seja, entre as células pode passar substância. Tá? Tranquilo? Maravilha. Interdigitações, aqui um desenho para mostrar que tu pode ter todas elas na mesma célula. Pode ter microvelocidades, desmossomos, interdigitações. Interdigitações são prolongamentos de uma célula para outra. Já vou responder ali, Água, não olhei bem o que perguntou ali, mas já vou te responder. Mas uma coisa tem que ficar claro, ó, eu vou ter uma célula aqui e eu vou fazer prolongamentos entre uma célula e outra. E aí eu vou ter a outra célula aqui, ó, que vai ter seus prolongamentos também, ó. As células vão ficar hiper unidas. Aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho a outra célula, tá? Por que eu tenho essa união aqui? Tá? Essa união, porque assim, ó, se as células estão encostadas assim, qualquer pressão que acontecer aqui embaixo, a célula separa, em cima separa, puxou, separou. Agora, se elas estiverem assim, ó, acontece uma pressão aqui em cima, ela não separa, ó, elas estão unidas, embaixo também não. E para separar aqui tem que puxar muito, né? Então faz uma diferença grande aqui, tá? Deixa eu ver aqui, né? Sobre onde ocorrem as interdigitações mesmo? Tá, a pergunta é simples. Onde, tá, for necessário uma união muito grande das células. Se eu tenho um tecido conjuntivo, que as células não estão muito unidas, que tem muita substância celular, eu vou ter mais desmossomos. Agora, células epiteliais, por exemplo, que tem que estar bem unidas, é comum eu formar essas interdigitações, para manter a união e elas não se separarem, fazerem a proteção. Só que tem que ter uma diferenciação aqui importante entre microvelocidades e interdigitações, porque as duas são projeções, em forma de dedinhos. Só que microvelocidades, os dedinhos são sempre em direção ao meio, ao ambiente, a um buraco. Está dentro do teu corpo, é para a cavidade do intestino. A interdigitação é entre duas células. Que uma tradução literal é entre dedos. Tá? Também serve para adesão, mas uma adesão mais próxima de uma célula a outra. Tá? Esse é o detalhe. Glicocálix ou glicocálice, tá? O termo que está sendo mais usado agora é glicocálice, porque fica em português, tá? Porque glicocálix, na realidade, não deveria ter acento, e aí eles aportuguesaram botando um acento, depois viram que cálix, do latim, quer dizer cálice, então estão usando mais glicocálix. Ele é feito de glicoproteínas mais glicolipídios, tá? Ele forma um muco, nesse muco é comum ter o ácido hialurônico formando aqui, né? São os lipídios ali, tá? E ele faz o reconhecimento celular, também pode aparecer na prova para vocês com o nome de histocompatibilidade. E o que seria essa histocompatibilidade? Compatibilidade entre tecidos que são feitos de células. Então, esse reconhecimento, essa histocompatibilidade, funciona em dois grandes níveis, na união e na divisão celular. Na união é bem simples. Para duas células permanecerem unidas, os glicocálixes têm que ser compatíveis.
Então, esse muco tem que permitir a reação entre eles, a aderência, formando como se fosse um muco único entre as duas células, tá? Isso é o que tem que acontecer. Certo? Tranquilo? Maravilha. Tá? Se isso não acontecer, eu não consigo formar um tecido, porque as células não vão se unir. Tá? Não vou poder formar um tecido, muito menos um órgão em função disso, né? Elas não se unem. Então, esse glicocálix, ele serve para reconhecer corpos estranhos, tipo uma bactéria que entrou em contato com a tua célula, entrou em contato membrana com membrana ali, ó, já tá vendo, ó, opa, não é igual, tá? Então, isso desencadeia uma reação do teu corpo. Ou, o que é mais frequente da gente falar, é rejeição de órgãos. Quando eu pego o rim de alguém e transplanto para outra pessoa, tá? O que vai acontecer? A gente tem que ter o máximo de compatibilidade possível. E para a compatibilidade ser máxima, tem que ter alguma ligação genética entre os indivíduos. Tá? Os indivíduos têm que ter alguma similaridade genética para que essa compatibilidade seja o mais próximo do ideal. O ideal é um gêmeo univitelino, né? Que aí vai ser igual, tá? Mas do contrário, o mais próximo possível. Então tu faz a compatibilidade e vê direitinho ali. Se não tiver compatibilidade, teu corpo vai desencadear a produção de anticorpos. E desencadeando a produção de anticorpos, você vai rejeitar aquele órgão. Tu vai rejeitar o órgão. Tá? Vai dar rejeição. Tranquilo? Por isso que quem faz transplante, pessoal, normalmente toma uma medicação que é chamada de imunossupressor. Esse imunossupressor é para não produzir anticorpos. E por isso que quem faz transplante não pode pegar nada. Então é comum tu ver o transplantado usar máscara. Aliás, hoje em dia tu não vai saber se o cara é transplantado ou só está com medo da Covid, né? Mas simplesmente o transplantado era, aqui no Rio Grande do Sul, somente ele que andava de máscara ou quem tivesse uma doença imunossupressora, né? São os que andavam de máscara. O resto, não, né? Hoje em dia, tem que andar de máscara, tá? Tranquilo? Sem problemas? Pessoal, doações. Aí já vou falar uma coisinha aqui que extrapola um pouco, mas a gente fala, porque o Enem às vezes gosta de situações problemas, né? É assim, ó. A maior parte do teu corpo, tu só vai poder doar quando tu estiver morto. Né? O que tu pode doar em vida? Um pedaço do teu fígado. Pode doar o fígado todo, não, senão fica assim, tu morre. Um pedaço do teu fígado, uma ponta do teu fígado. O teu fígado regenera, não como as pessoas pensam que é, porque senão tu te autocurava de qualquer problema do fígado, né? Ele faz uma regeneração, né, que permite com que tu tenha as tuas funções, mesmo tendo perdido um pedaço. Tá? Tu pode doar em vida medula óssea vermelha. Tá? E tu pode doar em vida um rim. Tá? De todas essas doações, a menos problemática é a medula óssea. Tá? Porque a medula óssea, se tu resolveu virar doador, hoje em dia tu não tira a medula, tu só tira o teu sangue. E o dia que alguém for compatível contigo, eles te chamam para tu doar a medula. Só que aí, claro, tu vai ter que ir, né? Não interessa se tem viagem programada ou não. Tá? Então, simplesmente, tu vai dali. E deu. Sem grandes problemas para o teu corpo. Doar o fígado e o rim, pessoal, eu gosto de ser honesto, eu não gosto de hipocrisia, né? Então, assim, ó, eu diria que deveria doar para quem tu gosta muito.
O fígado, ainda tu pode escolher doar para alguém que ser um pouco mais altruísta. Tá? Ele vai regenerar, tu perdeu só uma ponta, tu não está doando todo o fígado, né? Uma ponta, ele vai regenerar. Então, tu pode ser altruísta e doar mesmo que tu não conheça bem a pessoa, ou nem sequer goste da pessoa. Agora, o rim, pessoal, quando tu doar o teu rim, tu ficou com um rim só. E tu tem que lembrar o seguinte, se esse rim tiver problema, tu é o que está no próximo na fila de transplante. E tu vai depender de alguém que seja compatível contigo e queira doar que nem tu fez, né? Tá? Então, eu normalmente digo assim, ó, doar o rim para quem tu gosta muito. Porque senão, tu te ferra, tá? E eu dou um exemplo que eu tenho um amigo, na realidade, meu amigo de infância era o irmão dele, porque eu sou mais velho, né? Ali, mas conhecia todos os irmãos, né? Eram amigos também, tá? Ele, desde os 12 anos, ele tem diabetes. E ele precisou de um transplante de rim. Aí um dos irmãos dele doou o rim para ele, tá? Era compatível e doou o rim. Perfeito. Escolheram um irmão que estava melhor de saúde e que era o mais regrado, né? Que o Carlos era muito regrado na vida, na alimentação, todo natureba, tudo certinho, bababá, bababá. É o que teria menos problemas em doar, né? O corpo estava bem, né? Tudo perfeito. Doou. Passou um tempo, o outro rim começou a falhar e ele teve que pedir mais um transplante. A sorte que eu tinha bastante irmãos, né? Eu tinha mais 3 irmãos. Aí o outro irmão doou para ele também. Tá? Então, dos 4 irmãos, o que acontece? 3 já estão com o rim chumbado, né? Só sobrou um, né? Porque o diabético já estava no segundo transplante, porque começou a dar problema, né? Ali no segundo, os rins não estavam funcionando. No segundo transplante, um irmão está com um rim só, o outro está com um rim só porque doou. Só um que está com os dois, que é o mais velho deles. Que era o meu amigo que está com os 2 rins. O resto está tudo, ó, pelas caronas, né? Então, esse é um problema de tu doar em vida, tá? Divisão celular, pessoal. A divisão celular nós aprendemos de forma matemática para ficar mais fácil de entender. Uma célula forma 2, 4, 8, 16, 32, 34, 28, 56. Mas não é bem assim. O que acontece? A célula recebe um estímulo para entrar em divisão, ela parte... Como a gente está fazendo revisão, já vou dar uma retomada numa coisinha para você lembrar. Aí, recebeu o estímulo para se dividir, ela passa do período G1 para o S, onde duplica o DNA, vai começar, para, né? E aí vai entrar em divisão celular, forma 2 células, tá? Aí ela deveria entrar em G1 de novo por um tempo, novo estímulo, vai se dividindo. Então o estímulo vai funcionando conforme o glicocálix vai interpretando esse estímulo e vai interpretando as outras células. Então no caso que tu te cortou, por exemplo, tu tem que regenerar, a célula vai se multiplicando até quando? Até ela receber o estímulo que é para parar. E quando é que é esse estímulo que é para parar? Quando o glicocálix dela encostar em todas as outras células que ela identifique, exatamente igual a ela e gerada por ela. Assim que ela ficar envolta por células que ela mesma gerou, isso é a mensagem do glicocálix do chega, deu, acabou, tá? Ou pelo menos tem que dizer outra, ó, essa aqui é exatamente igual a mim, então acabou. É ali. Se tiver algum problema nesse glicocálix, ela não conseguir interpretar essa como sendo igual a ela vai continuar com um estímulo de reprodução. Isso é o que vai formar tumores no nosso corpo ou câncer. Tá? A famosa metástase do câncer, o que é, pessoal? A metástase é tão somente, tinha uma pergunta aqui que eu não tinha visto. Já vou te responder, Otávio. Tá? Tão somente uma célula que se despregou daquele câncer, caiu na corrente sanguínea, se encostou em outra e não identificou
como sendo igual, e lá naquele outro lugar ela começou a se dividir e a formar mais um tumor. Deixa eu ver o que o Iago tinha perguntado. Iago, não. O Otávio tinha perguntado. Sor, se tu recebe um órgão de alguém, esse órgão fica produzindo proteínas do DNA do dono original? Bah, excelente pergunta, Otávio. A princípio, sim. Tá? Por isso que tu tem que pegar um que tenha uma compatibilidade genética maior contigo, para as proteínas que sejam proteídas serem similares às tuas. Tá? A princípio, sim, então. Porém, entretanto, contudo, todavia, não obstante, o que acontece? Como essa célula está no teu corpo, tu começa fazendo trocas entre as células. Isso vai gerando pequenas alterações químicas, metabólicas na célula. E ela passa a produzir mais aquilo que tu precisa. Então, com o período de tempo longo, tu vai alterando aquelas células aos pouquinhos e vai produzindo aquilo que é necessário para ti. Mas para isso, tu tem que ter o máximo de compatibilidade possível. Tá? Por isso que a história da compatibilidade ela é importantíssima. Tá? Valeu, tranquilo. Tá? Esse é um ponto importante que a gente tem que ter aí nesse processo. Tá? Opa! É que eu não falei das outras funções aqui, já passei adiante e não falei das outras funções. Tá? Pessoal, ele funciona também como uma superfície para ação enzimática. Olha aqui, ó. Se eu for englobar essa garrafa, eu vou emitir a minha projeção, ó. A minha projeção dentro da garrafa, tocando. Quando eu começar a envolver, a membrana minha, que é externa, ó, tá ficando pelo lado de dentro, ó. Eu tô aqui, tá? Ó, tô assim, braços abertos. Vamos ir mais de longe para tu enxergar, tá? Braços abertos. O que acontece? Se eu for englobar aqui, ó, o que vai acontecer? Meu braço vai envolver. Então, o que estava do lado de fora do meu corpo está ficando para o lado de dentro do meu corpo, tá? E isso vai fazer com que por dentro daquela célula tenha glicocálix. Até olha aqui, ó. Encostou aqui, ó. A parte de fora da célula está começando a envolver. Então, aqui dentro, nesse fagossomo, eu tenho o glicocálix. E a função desse glicocálix vai ser mais ou menos a mesma função do teu muco estomacal para proteger a membrana, a proteína, a parede do teu estômago e para as enzimas digestivas não dissolverem a parede. Então, tu tem aquele muco que envolve e protege a parede do estômago. Aqui tu vai ter a estrutura que protege a membrana. Então, a digestão se dá no nível daquele muco. Então, por isso que ele é uma superfície para ação enzimática. As enzimas ficam no nível do muco e não atingem a membrana. Tá? No caso do teu estômago, quando tu começa a produzir menos muco, tu tá nervoso, tu começa a ter a famosa gastrite, tu inflama a parede do estômago e tem menos muco. Aí a ação do suco gástrico sobre a parede vai doer, porque começa a atingir a tua célula. E se não houver um tratamento, ele vai começar a corroer as células que estão no teu estômago. Vai formar uma ferida, que a gente chama de úlcera estomacal. Tá? Tranquilo? Aqui é o equivalente a esse muco estomacal, só que é o próprio glicocálix que fica por dentro. E como ele tem ácido hialurônico, ele forma uma gosma ali, porque glicoproteína vai formar um muco, glicolipídio também, coisa de gosmento, ele serve para fazer a união entre as células também, a adesão, até porque ele faz a compatibilidade também. E se ele atua no processo de rejeição, ele ativa o teu sistema imunológico também, tá? Ele vai ativar o sistema imunológico. Foi, pessoal? Tranquilo?
citoplasma. Tá? Tudo que está entre a membrana e o núcleo. Tudo entre a... Opa! Só por curiosidade, qual a relação do estresse com a úlcera? Na realidade, do estresse com a gastrite. E a gastrite não tratada vira úlcera. Quanto mais estressado tu for, mais ficar nesse processo, mais tu vai inflamar a parede do teu estômago. As descargas elétricas do teu corpo, geradas pelo teu sistema nervoso, elas vão começar a desencadear processos de baixa imunidade e de processos inflamatórios. Então, tu começa a inflamar a parede do estômago. E aí, com isso, tu começa a ter uma ação do suco gástrico maior sobre ele. E isso pode vir a levar à úlcera. Não que toda gastrite seja nervosa, porque tem bacteriana, tem a bactéria Shigella, tá? Mas o sistema nervoso é uma das coisas que geram mais problemas. As pessoas mais zen, mais calminhas, assim, elas têm muito menos problemas em relação a tanto a sua imunidade quanto a parede do estômago, a gastrites e úlceras. É muito menos comum, tá? Porque elas são mais zen. Se tu pega um zen paciência, que nem eu, né? Zen paciência, aí a coisa já muda bastante, né? Mas o indivíduo mais nervoso, mais atacado, ele vai ter mais coisa. Tá? Sempre. Tá? Então, na realidade, ó, para em casa, meditação, tá? Alguns a gente manda meditar e eles ficam meditando em vez de meditar, né? Mas, na realidade, tu conseguir ver a coisa pelo lado diferenciado que te acalma, tá? Por exemplo, vocês estão se preparando para o vestibular. Tem muita gente que não está. O vestibular e o Enem vão acontecer. Tem muita gente que não está se preparando. Então, vocês estão com vantagem. Então, vocês têm que se acalmar, porque tem muita gente que não está sabendo se preparar e não está fazendo as coisas como deveriam. Então, uma das coisas para vocês é acalmar. Até porque, até para fazer prova, o estresse te detona. Até para fazer prova, o estresse te detona. Tá? A pessoa entra em crise nervosa e acaba não fazendo. Olha, vocês sabem que eu dou aula há bastante tempo, né? Há bastante tempo, tá? Aula mesmo, de sala de aula, não sem contar aula particular, né? Assim, mas aula de sala de aula desde 87 e em pré-vestibular desde 89. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, ó, já passou muita gente por mim nos cursinhos, em todos que eu já trabalhei, tá? Muita gente que teve crise nervosa e não conseguiu fazer a prova. Por estresse, tá? Às vezes põe na cabeça que, tipo assim, ó, tem que estudar, esquece que tu tem que ter algo que te desconecte, tá? Algo desconecte. Tu tem que ter um momento que tu vai ler um livro que não tem nada a ver com vestibular, tem que ter um momento que tu vai ver tua série predileta, né? Seja ela qual for, tá? Coisas que, para te desopilar, né? Tem algumas séries aí que são muito engraçadas e tu te diverte, e com isso tu esquece muita coisa, isso é importante. Tá? Tem uns aí que eu te dizer, foi feio já no caso do cursinho, de casos de hospitalização, de tão forte a crise nervosa da pessoa. Tá? Vamos lá, então. Citoplasma, pessoal. Definição primordial, a imbecil. Tudo que está entre a membrana e o núcleo. Tudo que tiver entre a membrana e o núcleo é citoplasma. Tá? Hialoplasma é a parte líquida desse citoplasma, esse líquido entre aspas, tem coisas flutuando aí, tá? Então, assim, ó,
Ela é uma estrutura coloidal, ela forma um coloide, vocês sabem da química. Vocês têm aula com Paulo Silva, então vocês sabem bem química, né? Ali, da química, o coloide é uma mistura homogênea com parcelas, né, ou micelas grandes, tá? Elas têm determinado tamanho, aí, em torno de 100 microns, né? Para formar essa estrutura coloidal, tá? E como esse citoplasma é um coloide, ele vai ter propriedades de um coloide. Entre elas, esse movimento browniano aqui. E o movimento browniano é um movimento contínuo e desordenado das partículas. Quer dizer, como as partículas são grandes, elas estão se chocando e tem um determinado nível de movimento, tá? Só que esse movimento, ele não é um movimento coordenado, tipo, ó, é no sentido horário, é no anti-horário. Não. Tá, pessoal? Não. Ele é completamente desordenado. A partícula que está aqui pode ir, voltar, ir lá para o fundo, vai para outra ponta, vai fazendo outras coisas ali. Tá? É bem desordenado. E a tixotropia é a propriedade de trocar o estado físico. Um estado físico um pouco mais gelatinoso ou um pouco mais líquido. É uma troca. O normal da célula é deixar a parte mais externa do citoplasma, que muitas vezes vem para vocês com o nome de ectoplasma, porque é a parte mais externa do citoplasma, tá? Mais gelatinosa, para a célula ter uma estrutura. E a parte mais interna, que é o endoplasma, tá? Mais líquida, para que as reações químicas aconteçam de forma mais eficaz. Se for formar um pseudópode, por exemplo, o que vai acontecer? Essa parte gelatinosa vai virar líquida e vai empurrar a membrana. E assim que o pseudópode chegar no tamanho ao qual ele deveria chegar, aí torna mais gelatinoso lá e o restante líquido. Então pode fazer essa troca. Isso é a tixotropia, que tornar líquido a gente vai chamar de solação, tornar gel a gente vai chamar de gelação. Tá? Então, eu tenho solação e gelação dentro da propriedade chamada tixotropia. Tá? Ainda dentro desse citoplasma, nós temos o chamado citoesqueleto, esqueleto da célula. Tá? E ele é feito de 3 grupos de substâncias: microfilamentos, microtúbulos e filamentos intermediários. Normalmente, filamento intermediário não aparece em prova. Se aparecer em prova, é para falar aqui, ó, filamentos de queratina, tá? Para falar do desmossomo, tá? Do contrário, normalmente eles não aparecem em prova. Ok, pessoal? Tranquilo? Bom, o que acontece aqui, ó? Os microfilamentos são feitos de actina e miosina, então eles têm a ver com os movimentos dentro da célula e o movimento da própria célula, de contração, de extensão. Célula muscular é rica ali em actina e miosina. Então, essa parte de movimentação da célula como um todo, tá? Da célula como um todo, tá? Tem a ver com esses microfilamentos. Os microtúbulos são feitos de tubulina. E essa tubulina, ela dá origem aos centríolos, tá? E ao fuso mitótico. Então, ela tem a ver com deslocamento. Os centríolos vão formar cílios e flagelos. Então, o deslocamento da célula teria que ver com microtúbulos. O movimento da célula, interno da célula, de alongar e contrair, com os microfilamentos, actina e miosina. Tá? Tudo bem? Então, essa situação é diferente. O movimento, o deslocamento do cromossomo para o centro da célula, para os polos da célula, tem a ver com o microtúbulo que é formado também. Tá? Os filamentos intermediários, mais em função dos desmossomos. Fechou até aí? Tranquilo? A outra parte importante são as organelas celulares. Tá, pessoal?
Organela celular poderia ter posto aqui para vocês também como citoplasma figurado, tá? Citoplasma figurado, tá? Porque são as estruturas de trabalho. Então, eu fui dividindo aqui. Primeiro que eu botei foi ribossomos. Por quê? Ele é feito de RNA, tá? Portanto, ele não tem estrutura membranosa e, portanto, é a única organela presente tanto em células procarióticas quanto em células eucarióticas. Ribossomo é a única organela presente em células procarióticas e células eucarióticas. Certo? Sempre assim. Tá? Notaram que eu não disse que ele está presente em células. Estou dizendo que ele está presente em células procarióticas e eucarióticas. Me deem um exemplo de célula que não tem ribossomo. Perfeito, Otávio. Hemácia, tá? Hemácia é uma delas. Não tem ribossomo. Por quê? Porque hemácia, quando o reticulócito dá origem à hemácia, ele perde o núcleo. Se perde o núcleo, não existe mais DNA para fazer a síntese de proteínas. Então, a organela que é ligada à síntese de proteínas, ela acaba deixando de existir. Então, não vai ter ribossomo. Porque essa é a função do ribossomo, a síntese de proteínas. Ele está dividido em duas subunidades. Essas subunidades, elas têm a ver com o grau de sedimentação da molécula de RNA. Aqui é RNA ribossômico, tá? Que é o que forma o ribossomo. Então, desenhando aqui, ó, duas subunidades, uma menor e uma maior, tá? Ali. Então, o grau de sedimentação, porque essas moléculas de RNA ribossômico são moléculas longas, mas não têm um tamanho pré-definido, tá? Forma. É dentro da subunidade maior que vai ter a síntese de proteína. Aqui dentro dessa subunidade maior, é como se tivesse, ó, três partezinhas internas aqui, que vai acontecer a reação entre os aminoácidos aqui dentro para fazer a síntese de proteínas. Tá? O ribossomo, dentro de uma célula eucariótica, ele pode ser encontrado de três formas. Livre, um ribossomo aqui, outro lá, um aqui, um lá, um aqui, um lá. Tá? Livre. Preso a uma fita de RNA mensageiro, tá? Preso a uma fita de RNA mensageiro, tá? Fica ali. E normalmente quando tem eles presos, vários ribossomos presos a uma fita de RNA mensageiro, ele vai ser chamado de polirribossomo, que acaba sendo chamado apenas de polissomos. É só o ribossomo que faz isso. Ou preso ao retículo endoplasmático, e aí vai formar o retículo endoplasmático granular. Tá? Então, numa célula eucariótica, três formas. Livre, preso ao RNA mensageiro ou preso ao retículo. Numa célula procariótica, não pode estar preso ao retículo, porque a célula procariótica não tem retículo. A única organela que ela tem é o ribossomo. Né? Então, ele pode estar preso à fita de RNA mensageiro, sim, pode, e pode estar livre também. Certo, pessoal? Tranquilinho? Maravilha. Retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele provém da invaginação da membrana. Aí, pessoal, vou pegar uma folha maior aqui para desenhar. A coisa seria assim, só um pouquinho que eu estou tentando fazer um esquema aqui para a gente entender bem.
grotescamente desenhando, ver se consigo localizar aqui para vocês, ó, a membrana plasmática vai fazer uma invaginação e vai formar como se fosse um encanamento dentro da célula. Aí esse encanamento dentro da célula, nós vamos chamar de retículo endoplasmático, porque ela invagina aqui e vai formando tubos que vão por toda ela, tá? Mas o que vai acontecer? Em algumas áreas delas, tu vai ter ribossomos aderidos, tá? Em algumas áreas vão ter ribossomos aderidos, formando como se fossem bolinhas, tá? Então, deixa eu localizar aqui. Ó, em algumas áreas vai ter bolinhas e em outras não. E isso vai ser a diferença entre retículo chamado de rugoso, que é o que tem o ribossomo aderido, e o retículo liso. Por que eu fiz o desenho assim? Primeiro porque já houve uma questão que falava que o retículo estava preso à membrana e à carioteca. Ele faz a união dos dois, que ele provém da membrana e é ele que forma a carioteca. Então o retículo está em contato entre os dois. Outra coisa, não existe um retículo liso e um rugoso, como se fossem duas coisas completamente separadas. Não, tudo é uma coisa só, mas vai ter uma região próxima ao núcleo, por exemplo, que vai estar cheia de ribossomos aderidos e regiões mais distais que não tem tanto ribossomo aderido. E aí isso vai ser o chamado retículo liso. Então eu tenho o liso e o rugoso como se fossem uma coisa só. Tá, pessoal? É uma coisa só. Só que uma área vai ter ribossomo aderido e outro não. O nome do retículo liso também pode ser chamado de retículo agranular. Em termos históricos, pessoal, antes era agranular, virou liso e agora a bibliografia mais moderna está chamando de agranular, de novo. Tá? O retículo rugoso foi, historicamente, granular, passou para rugoso, teve uma época que chamaram de ergastoplasma e agora voltou de novo para granular. Uma questão lógica. Se eu tenho ribossomos aderidos e no outro eu não tenho, nesse eu tenho grão e no outro eu não tenho grão. Então é o granular e o agranular. Fica até de entendimento claro, fácil e simples. A palavra rugoso deixou de ser usada. Quando fala rugoso, tem muita gente que pensa em ruga. E não no sentido que o rugoso pode ter, sentido conotativo de ser áspero. Uma coisa áspera é uma coisa rugosa. Oi. Tá? Então, simplesmente eles acabam não usando mais esse termo. E ergastoplasma, que já é um nome difícil de dizer, né? Já tem gente que não quer, fica aí só como sugestão para nome de filho, tá? Pessoal, o retículo agranular, ele faz armazenamento. Por que armazenamento? Porque tudo que fica dentro do retículo, tá? Fica isolado do citoplasma, não está banhando no núcleo, naquele líquido do citoplasma, tá? Então, o que vai acontecer? Ele está isolado do resto, ele está armazenado. Conforme vai sendo consumidas as coisas, isso vai passando por difusão pela membrana do retículo, que é a mesma membrana da célula, vai passando devagarinho por difusão e vai entrando naquele sistema. Então, enquanto ele está dentro do retículo, ele está estocado, armazenado, como se fosse um saquinho de chá. Isso aqui não é um saquinho de chá, né? Botei no saquinho aqui dentro, que está aqui dentro, conforme vai passando por difusão, vai entrando em contato direto. Tá? Transporte dentro da célula. Por que dentro da célula? Porque assim, ó, exportação é uma coisa, mas se eu quero que a substância saia daqui e vá para lá, como tem movimento browniano, ela vai passar por lá, mas um dia, né? Sabe Deus quando, porque é um movimento desordenado. Então, se eu jogar para dentro do retículo, a atração por diferença de concentração, vai ter uma atração elétrica,
faz com que essa substância vá se deslocar para aquele ponto que eu preciso. E aí lá acontece a difusão e vai ser usado. Então ele forma um canal de atração das substâncias para os pontos onde elas são mais necessárias, ao invés de ficarem flutuando para um dia ser utilizado. Tá? Síntese de lipídios. Pessoal, aí é uma outra coisa que volta e meia eles pedem em prova, muito frequentemente em forma de tabelas, e no Enem eles gostam disso também, e a URGS também gosta disso, que é assim, ó, tu saber que organela tem mais em que tecido. E normalmente isso tem a ver com qual é a função do tecido e qual é a organela celular que executa esta função. Então, por exemplo, a síntese de lipídios é o nosso fígado que produz colesterol em grande quantidade. Então, as células do nosso fígado têm um retículo agranular bem desenvolvido porque tem que produzir grande quantidade de colesterol. E esse colesterol vai ser usado depois lá nas células do ovário e do testículo para ser transformado em testosterona. Então, lá no ovário e no testículo também tem um retículo liso bem desenvolvido, porque eles vão formar testosterona, progesterona e estrógeno, que são hormônios esteroides. E esteroide é um lipídio com ligações ésteres, né? Então, tu tem essa situação ali. Então, tu vai ter em grande quantidade dessa organela nesses tecidos também. Certo, pessoal? Essa correlação, função do tecido com a função da organela, vocês têm que sempre tentar fazer. Porque eles sempre vão pedir qual é o tecido que tem mais disso. Tá? Certo? Metabolismo de toxinas. De novo, ó, é o fígado que metaboliza nossas toxinas. Então, mais um motivo para as células do fígado ter um retículo agranular bem desenvolvido. Então, já dá para ver de cara que o que mais tem no fígado aí é retículo agranular, pelo menos um dos que tem em grande quantidade mesmo. São muitas funções do fígado a ver com esta organela, né? Que aí vai fazer a síntese desses lipídios todos. Tá? Tranquilo? E vai metabolizar as toxinas aí. Tá? Metabolizar toda a toxina. Seja álcool. O álcool afeta o quê? Teu fígado, né? Toma um porre e aí tu lembra que o fígado existe, né? Tu vai conversar com a avó o tempo todo lá, né? Largando. Atingiu o fígado. Tá, pessoal? Uma coisa muito importante aqui agora, tá? E é um comentário que eu tenho que fazer. Eu fiz isso para vocês antes, mas revisão, vamos fazer até o comentário, tá? Ali, que é assim, ó. O retículo agranular forma o peroxissomo. Pessoal, se vocês pegarem livros, tá, de citologia, nesses livros de citologia, tu vai encontrar duas correntes. Uma dizendo que o peroxissomo é produzido pelo retículo agranular e uma dizendo que ele é produzido pelo Golgi. As duas fazem amplo sentido. Por quê? Porque o peroxissomo tem a mesma estrutura de um lisossomo, membrana plasmática e enzimas dentro. O que muda é o tipo de enzima. Tá? Tem a mesma estrutura do lisossomo. Só que o lisossomo é feito pelo complexo de Golgi. Então, faria total sentido o peroxissomo também ser feito pelo complexo de Golgi, já que ele forma uma estrutura idêntica chamada lisossomo. Entretanto, a função do peroxissomo é o metabolismo de toxinas, que é a função do retículo agranular. Então, também faz total sentido, né, ser produzido pelo agranular. Tá, aí tu vai me perguntar. Ó, o Iago botou uma coisa aqui, deixa eu ver o que o Iago botou aqui, que eu não... no cantinho aqui, que eu não... O livro da Sônia Lopes diz o quê? Tá?
Olha, eu vou dizer, não interessa o livro da Sônia Lopes, interessa agora é a URGS. A URGS coloca o peroxissomo pelo A granular. Então, para nós, a partir de hoje, o peroxissomo é o A granular. É isso que importa. Tá? Aliás, o livro da Sônia Lopes é uma excelente referência, né? Porque essa mulher, ela tem doutorado, ela está sempre se atualizando. Essa mulher é uma cabeça fantástica, tá? É um livro excelente. Ela e aquele livro do Amato e Amabis também são maravilhosos. Tá? Para nível de ensino médio, para mim são os dois melhores. Tem outros muito bons, Sérgio Lenhares e Fernando Guarça, né? César e César, né? São livros bons também, mas Sônia Lopes e Amato, Martot, Amabis, né? Ali, eles são os melhores. Tá? E estão sempre sendo renovados. Sempre que surge algo novo, eles colocam algo novo ali. Tá? Então, como a URGS coloca o peroxissomo no A granular, nós também vamos botar o peroxissomo no A granular. Aí você perguntar, tá, mas qual é que é o real? Vou te ser bem honesto, não interessa. Tá? Quando tu estiver na faculdade, tu vai dizer que o correto é aquilo que o teu professor que der essa matéria vai te dizer. Tá? Esse é o real. As duas fariam pleno sentido. O URGS prefere esse, vamos a esse. Tá? E é ele que dá origem ao complexo de Golgi. Tá? É ele que forma o complexo de Golgi também. O retículo endoplasmático granular, rugoso ou ergastoplasma, tá? Esse aqui tem a ver com síntese de proteínas para exportação. Agora aqui eu vou voltar e falar do ribossomo um pouco, que é uma coisa que tem que saber. Ó, o retículo endoplasmático granular, que tem o ribossomo aderido, ele faz proteínas que vão ser exportadas. Uma enzima digestiva, um hormônio, tudo que vai ser lançado da célula para fora. Toda proteína que é para uso da própria célula é feita pelos polissomos. Então, a proteína que eu vou usar, polissomo. Usar na célula, polissomo. Proteína que vai ser exportada da célula para um uso externo, aquela célula, é o retículo granular. Então, células glandulares têm retículo granular em grande quantidade. Porque são as proteínas para exportação. Tá? E é ele que dá origem à carioteca. Se é ele que dá origem à carioteca, algumas coisas saem daqui. Primeiro, ele está ligado à carioteca também. Tá? Segundo, carioteca também tem ribossomo aderido a ela, porque ela vem do retículo granular. Tá? Terceiro, se tem carioteca, é porque tem retículo. Então, se tiver retículo, vai ter carioteca. Então, essa é a explicação do porquê que uma célula procariótica não pode ter retículo. Porque se ela tiver retículo, ela vai ter carioteca. É ele que forma a carioteca. E se ela tiver carioteca, ela não é procariótica. Feito? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não? Vamos à nossa próxima organela. Opa, só que não passou. Agora vai. Tá? Complexo golgiense. Pessoal, complexo golgiense, complexo de Golgi, aparelho de Golgi, substância de Golgi. Tem essa droga desse nome Golgi escrito, tá valendo. O nome mais moderno é complexo golgiense, que é o termo que eles acharam para não ter que botar mais o Golgi com letra maiúscula, para não dizer que é o nome do cara. Uma coisa importante aqui no Golgi em termos de estrutura, tá? O desenho do Golgi é sempre assim, uma coisa, sacos achatados, tá? Sacos achatados. Esses sacos achatados aqui são chamados de sacos achatados. Desculpa, vesículas achatadas ou cisternas, como a gente tem aqui. Cisterna, você sabe que é um depósito de água. O Golgi, quando viu isso aqui pela primeira vez no microscópio adequado,
Ele teve aquela ideia daqueles cantis que eram usados por árabes nômades, que eram feitos de couro de animal, né, aqueles mais antigos, e aquilo era chamado de cisterna e não de cantil, né, cisterna de água, que era onde guardava a água, né, ali. Então ele botou o nome de cisterna. Mas uma coisa que tem aparecido em muitos livros, e na URGS não apareceu ainda, nem no Enem, não apareceu isso não, mas eu acho que está por vir. Tá? Porque os livros têm insistido bastante nisso. Antigamente não existia a questão de citoesqueleto. Aí começou a ficar muito presente nos livros, citoesqueleto, começou a aparecer em prova. Que é o seguinte, esse Golgi ele tem uma orientação, uma face cis e uma face trans. A face cis é por onde as substâncias entram no complexo de Golgi. E a face trans é a parte que o Golgi libera essas substâncias. Então, existe um sentido da substância. Ela entra pela face cis e vai até a face trans. Existe, então, uma condução, um sentido. Tá? Então, essa face cis, normalmente, ela está virada para o retículo endoplasmático rugoso, para poder exportar, porque quem exporta as coisas é o Golgi. Então, o retículo passa para o Golgi pela face cis e pela face trans, o Golgi secreta essa substância. Tá? Então, existe esse sentido aqui. Tá? As vesículas formadas, o termo vesícula normalmente é uma bola com líquido, não um saquinho de líquido. Essa é a ideia. Ele forma o acrossomo, e esse acrossomo, pessoal, é aquela ponteira que tem no espermatozoide, a ponteirinha do espermatozoide, que vai acumular uma grande quantidade de uma enzima chamada hialuronidase, porque ao redor do óvulo tem glicocálix, tem muco, e o muco é rico em ácido hialurônico, e a acidez dissolve espermatozoides. Então, esse muco rico em ácido hialurônico não vai deixar o espermatozoide entrar. Então, na transformação de espermátide em espermatozoide, o espermatozoide que está sendo formado funde seus complexos de Golgi numa peça única, grande, formando o chamado acrossomo, quer dizer, o corpo da extremidade, o corpo da ponta. Tá? E ele é que vai, com essa enzima, atuar sobre esse ácido hialurônico, fazendo, então, entra direto, tá? No óvulo. Para que veio uma pergunta aqui agora. Qual é a parte virada para fora da célula para a membrana? A face trans. Tá? A face trans. A cis fica voltada para o Golgi, para o retículo, e a face trans para o lado de fora. Tudo bem? Tranquilo? Esse desenho aqui foi o melhor que eu achei, mas ele confunde um pouco na última aqui, porque parece que está invertido em relação a esse aqui, né? Mas não, ele é nesse mesmo formato aqui. Tá? Então, acrossomo. Lembrem uma coisa, espermatozoide, sempre um para cada óvulo, mesmo em caso de gêmeos. Gêmeos univitelinos é um espermatozoide, fecunda um óvulo e forma um zigoto. Por isso que é gêmeos idênticos, monozigóticos ou univitelinos, um vitelo só, que vem de um óvulo só. São geneticamente idênticos. Depois é que duplica as coisas. Gêmeos bivitelinos, 2 óvulos, 2 espermatozoides, um para cada óvulo. Vão ser os gêmeos geneticamente diferentes. Ele forma também o lisossomo. Ele vai formar uma vesícula dessas com enzimas digestivas. A vesícula vai se destacar, ser lançada no citoplasma e vai usar para fazer a digestão. Tá? Vai sair pela face trans, formando o lisossomo. Tá? Os polissacarídeos, glicogênio, quitina, celulose, tá? Todos eles, amido,
vão ser produzidos aqui dentro. Tá? Aqui dentro do Golgi. Uma coisa importante aqui agora, ó, pessoal, é o seguinte: ribossomo, célula animal e vegetal. Retículo, liso e rugoso, animal e vegetal. Golgi tem tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Tem em tudo. Tá? Tem em tudo aqui. Certo? Então, pode ser acreditado. Secreção celular. Tudo que vai ter que ser exportado passa para dentro do Golgi. O Golgi vai formar uma vesícula dessa com o produto de secreção e vai eliminar. Então, células glandulares, além do retículo rugoso, elas têm que ter grande quantidade de Golgi. E Golgi numa quantidade maior, porque se ela é uma célula glandular, a função dela é fazer secreção. Não importa se é de enzimas digestivas ou de hormônios, vai fazer secreção, então ele tem que secretar em grande quantidade, tá? Então tem que ter muito Golgi. Tranquilo? Armazenamento. Boa parte dos livros trazem armazenamento de proteínas. Pessoal, não é só de proteínas, é principalmente de proteínas, mas não somente. Por quê? O acrossomo tem enzima, e toda enzima é uma proteína. O lisossomo tem enzima, que é proteína. Tá? Secreção celular. Se é uma glândula do tecido do sistema digestório, vai liberar enzimas que são proteínas. Se é do sistema endócrino, hormônios, 90% dos nossos hormônios são proteínas ou derivados de proteínas. Então, mas tu tem glândula sebácea, tu tem glândula serígena, tu tem testículo e ovário que liberam lipídios. Então, eu tenho outros armazenamentos, não só proteínas. Mas em termos de quantidade, na maioria das vezes é proteína. Certo, pessoal? Tranquilinho? Lisossomo, então, eu falo na próxima aula. Por favor, alguém anote aí, tá? Se eu não encontrar ali, eu tenho que continuar de lisossomo em diante com vocês na próxima aula. Tá? Tranquilo? Para vocês não ficarem tão cansados da revisão aí, próxima aula eu continuo de lisossomo em diante com vocês. Tchau, pessoal. Até quinta. Tá? Valeu, tchau para vocês todos. Jéssica, Gianluca, Iago, Dado, Otávio, Tainá, todos.